Gente, vale lembrar que tem um outro fator que vai ser importante. Já que o clero e a nobreza não queriam contribuir e estavam forçando Luís XVI a não aceitar o que o terceiro Estado na época estava pedindo, né? Então foi bem interessante também, é válido a gente lembrar aqui que a burguesia ela tinha interesse na queda do rei, né? Porque ela queria ampliar o seu mercado consumidor, ela queria modernizar, ela queria, de certa forma, acabar com essa dominação intelectual da igreja. Então, ela vai ter interesses nisso. Mas aí, voltando à nossa questão, aqui no nosso próximo slide, nós temos a Assembleia dos Notáveis, que eu mostrei a imagem para vocês no slide que passou, e os Estados Gerais, a Assembleia Nacional, o juramento da Sala da Pela, né? E a Assembleia Nacional Constituinte, que vão ser os fatores que vão ser determinantes para que a revolução aconteça. Tudo isso daí são movimentos que acontecem antes da revolução, tá bom, gente? E que culminam depois na queda da Bastilha, tá bom? Então, a tal convocação dos Estados Gerais, ela ocorreu em maio de 1789, mas a luta política foi se intensificando, pois o primeiro e o segundo Estado não queriam perder seus privilégios, como eu havia dito para vocês, e o terceiro Estado se viu naquele ato, naquele ato, a possibilidade de se tornar a política francesa, levando a burguesia ao controle do político, né? Já Luís XVI, gente, percebendo o desenrolar dos fatos, decidiu colocar um fim à reunião. Os representantes do terceiro estado receberam invadindo a sala do jogo, chamada de pela, espécie de tênis em quadra coberta, tá bom, gente? E aí teve a Assembleia Nacional naquele tempo, tá? Essa Assembleia Nacional foi justamente para definir os rumos da França, porque as nações vizinhas, por exemplo, já estavam com receio que o absolutismo nas outras nações também fossem ser afetados, já que a França estava em total desordem. O que foi que aconteceu? O povo, já não aguentando mais com a fome que estava, simplesmente invade os palácios, tomam as armas e, a partir de então, começa uma mortandade por toda a França de nobres e, ao mesmo tempo, de pessoas ligadas ao clero, né? Então, a Assembleia Constituinte reúne-se e aí organizam o que seriam a nova Constituinte, né? Como deveria ser pensado. Só que, antes disso, gente, a Assembleia Nacional, ela jurando-se separar após a votação uma Constituição para a França. Este fato ficou conhecido como juramento da Sala do Jogo da Pela. Em 9 de julho de 1789, juntamente com muitos deputados do baixo clero, os Estados Gerais proclamaram-se Assembleia Constituinte. Então, é importante que a gente analise que todos esses fatos eles vão ser um pré-revolução. Mas qual vai ser o fator preponderante que vai culminar, que vai decretar a revolução? Vai ser a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma espécie de prisão que tinha do rei, tá? Onde o rei aprisionava os prisioneiros de guerra. E então, essa imagem, se vocês bem observarem aí, a população simplesmente vai no local de onde se tinha o Palácio das Armas e pega as armas, se arma e coloca fogo na Bastilha, solta todos os presos e aí, a partir de então, é oficialmente declarado a Revolução Francesa. Só que o processo revolucionário, ele vai, a partir do momento que ocorre a revolução, os grupos políticos que vão começar a discutir, a dividir o poder,
vão entrar em conflito. E é aí que a revolução perde boa parte da sua credibilidade perante a sociedade, que é o período dos jacobinos e girondinos, tá bom? Então, a população de Paris, como eu coloquei para vocês, apoiando a Assembleia no dia 14 de julho de 1789, tomou a prisão do rei, marcando assim o início da Revolução. Gente, na próxima aula conversamos sobre os nossos próximos conteúdos referente à Era Napoleônica. No mais, eu vou estar colocando vídeos para complementar. Ok? Obrigado.